péssimos. Então, Jesus, ele deixou um legado, ele deixou uma responsabilidade e cabe a nós cumpri-la. Cabe a nós cumprir as determinações do Senhor. Josilene e Natália chegou. Glória a Deus. E sabe que coisa boa? A coisa mais maravilhosa que Jesus deixou para nós não é, por exemplo, a autoridade, o que fala em Lucas 10, 19, né? Não é Mateus capítulo 10, versículo 8, Marcos 16, 15, né? Mateus 10, 8. Jesus fala assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. De graça recebestes, de graça dai. Um legado maravilhoso, não é? Deixou dons sobrenaturais. Lucas 10, 19, ele disse assim: eu vos dou poder para pisarem em serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno não tem poder contra a vida de vocês. Então, Jesus, de muitas formas, ele nos ensinou como lidar com as situações, as adversidades que poderiam surgir no nosso dia a dia, e mais do que isso, a lidar com as ações do nosso adversário, que o sinônimo, o significado do nome dele é opositor do propósito. Então, sabemos que ele é contrário a toda a criação, toda a perfeição de Deus, porque ele tem inveja. Ele agora não tem mais perdão para o seu pecado. Então, ele vai tentar trabalhar contra quem? Contra a família, ele vai tentar trabalhar contra a juventude, contra as crianças, porque uma criança, né? Digamos que uma criança influenciada nos caminhos do mal, que adulto ela vai ser? Que pai de família ele vai ser? Que mãe de família ela será? Então, o inimigo, o propósito do inimigo, se tivesse no alcance dele, seria matar ainda no ventre. Mas matar é prejuízo para ele. Por quê? O adversário, ele não quer trazer aquela sensação de alívio, porque todas as vezes que um ente querido ou uma pessoa parte, talvez no leito da enfermidade, sentindo muitas dores ou sofrendo, é muito comum nós falarmos assim: a pessoa descansou ou no Senhor, ou fora do Senhor, ou como, não sei como essa pessoa vivia, mas é comum nós falarmos assim: estava sofrendo, descansou. Mas o inimigo, ele não quer que esse tipo de descanso, principalmente para os que dormem no Senhor, né? A Bíblia chama e trata como santos que dormem no Senhor, os que partiram tendo vida com Deus, vida com Cristo. Então, a Bíblia chama de santos. E esses santos, segundo a minha Bíblia, no dia da ressurreição, no dia que Jesus voltar, eles vão ressuscitar primeiro. E eles vão para onde? Para salvação eterna. E aqueles que dormiram ou morreram fora da comunhão com Deus, esses ressuscitarão sim, mas para a perdição eterna, para o juízo final, e daí a condenação eterna. Hoje, nós sabemos que o inimigo trabalha, o adversário, o opositor do propósito, ele trabalha de várias formas. Pelas suas ações, pela legalidade que nós vamos dar, ou vamos permitir, as brechas que nós vamos abrir, talvez através das nossas práticas, né, do que praticamos, talvez através do pecado, de pecarmos, ou praticarmos coisas que são abominações aos olhos do Senhor. Então, através dessas legalidades e dessas brechas, ele vai atuar contra as nossas vidas. Mas nós entendemos que tudo que ocorre sobre a face da terra, se não é amando de Deus,
é a permissão de Deus. Por que Deus permite tais coisas acontecerem? Duas coisas me deixam preocupado e apreensivo. Uma delas é Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Lá está escrito assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque onde há luto, há temor, onde há luto, há reflexão. Onde há luto, os homens vê qual é o fim de todo homem e os vivos aplicam isso ao seu coração. Isso me preocupa muito, porque qual é a forma que Deus tem para tratar com o seu povo? Eu até coloquei no grupo da célula um vídeo que me foi gravado, né? O pastor Jerônimo, lá da dupla Andorinhas do Rei, ele gravou e mandou para mim. Então, eu estava pregando em uma igreja ontem, parte dos vídeos que ele me mandou, eu coloquei aí, falando exatamente sobre esse assunto. Mas, o que ocorre? Quando Deus permite, tem um ditado secular, né, que o povo usava muito, criar ditos populares ou ditados seculares que diziam que, condiziam às vezes com alguma coisa relacionada à Bíblia. Por exemplo, Êxodo 20, capítulo 2. Deus fala assim: eu visito o pecado dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia aos milhares sobre a vida daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, de muitas formas, Deus, ele vai trabalhar na vida do homem, talvez por permissões. O que significa isso? Qual o tipo de tratamento que Deus tem para com um homem, para com uma mulher? E qual a forma que Deus tem de tratar? É através da dor, do sofrimento. Porque só assim Deus nos traz para Ele. Hoje eu tenho falado, nós estamos vivendo a pior geração no que diz respeito a filhos de Deus e servos de Deus e pessoas com disposição de servir a Deus. Olha, hoje, para falar sobre isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo número 1 de Jó. Número 1 de Jó. Olha só para você ver como Deus permite. Pastor, misericórdia, se Deus permitir isso acontecer com a gente, o que a gente tem que fazer é clamar a misericórdia de Deus e pedir Ele livramento do dia mau, para que Deus não permita tais coisas acontecer conosco, porque talvez não saberíamos lidar com tamanho sofrimento, tamanha dor. Vamos lá. O texto é grande, mas eu vou explicar para você. Eu entendo, eu acho que você vai me compreender, mas faz parte da ministração de hoje. Vamos lá. Olha só, a virtude, né? Virtude é um dom maravilhoso que todos nós recebemos de Deus, mas temos que desenvolvê-la e administrá-la em nosso favor. Isso é virtude. E mais, virtude, vírgula, a tentação e as perdas de Jó. Mas vamos ver aqui o que diz a palavra. Havia um homem na terra de Uz dos caldeus, né?
Hoje podemos chamar essa terra de Síria, ou até mesmo de Babilônia, né? Cujo nome era Jó. Este homem olha só as qualidades deste homem. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Era o seu gado 7.000 ovelhas. Faça as contas disso aí, que depois, lá no capítulo 42, nós vamos ver como isso multiplicou. 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. Olha só que coisa mais interessante. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, ou seja, no aniversário, né? Quando tinha aniversário, tinha festa, faziam, banqueteavam, né? E convidavam suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Aqui acontece. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para eu explicar para você. Então, Jó, né, que era um homem do Oriente, da terra de Uz, do Caldeus, né? Eu entendo que isso aqui deve ser lá para os lados da Mesopotâmia antiga. E a palavra diz que ele era reto, sincero, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. E ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele era o homem mais rico do Oriente. E mais do que isso, ele tinha muita coisa e muita gente a seu serviço. Mas só que os seus filhos, olha uma coisa que me chama a atenção, eu quero deixar claro para vocês. Filho de pastor, não é pastorzinho, né? Filho de crente, não é crentinho. Às vezes alguns são cretinos. Então, quer dizer, eles eram filho de um homem reto, um homem sincero, um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. E teve 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Mas a palavra diz o quê? Por ele ser um homem muito rico, o risco, né, da prosperidade mal administrada, por ele ser um homem muito rico, automaticamente seus filhos eram ricos, eram prósperos. E a palavra aqui que diz que eles banqueteavam, cada um no seu dia. O que significa isso? Nos dias de festa, de aniversário de cada um, eles faziam festa, convidavam as suas irmãs, banqueteavam e tal. E Jó ficava preocupado, porque ele ficava assim: será que meus filhos pecaram contra Deus? Será que meus filhos pecaram contra a santidade de Deus? Então, ele ia e oferecia sacrifícios e holocaustos a Deus para expiação do pecado de seus filhos. Então, ele fazia isso continuamente. Mas, vamos continuar lendo o versículo 6. Essa é a parte que me chama mais atenção. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, ou o opositor do propósito. E Deus, olha só, gente, por que a gente tem que pedir livramento para Deus? Porque Deus provocou o diabo porque ele confiava tanto em Jó, a ponto de provocar o opositor do propósito, ou nosso adversário. E ele confiava tanto que ele falou com ele: observaste tu
Senhor disse a ele aqui, ó, o versículo 6, vou voltar. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Primeiro vem a pergunta: de onde vens? E a resposta dele foi o quê? De rodear a terra e passear por ela. Olha só o perigo que todo ser humano na face da terra corre de se envolver numa ação do maligno, de cair em uma cilada do adversário e, mais do que isso, de ser aliciado por ele. A pergunta de Deus é: de onde vens? Mas olha o que é mais sério nisso. E quando os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor. Quando isso acontece aqui, está colocado no plural. E quando os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor. Ou seja, todas as vezes, eu gosto muito de falar isso, se você estiver anotando, anote isso para você não esquecer. Eu digo isso sempre. Onde tem concentração de poder, também tem concentração de demônios. Luz e trevas não combinam, mas eles vêm. Então Deus fala, observa aqui, e no versículo 8, né? E o Senhor pergunta, e disse ao inimigo: observaste tu a meu servo Jó? Uma pergunta. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desvia-se do mal. O versículo 9 diz: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em debalde? Essa palavra significa em vão, ou seja, sem interesse, ou sem um propósito. E versículo 10, agora o diabo começa a falar do que Deus tem feito na vida dele. Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa? Olha só, preste atenção nisso. A ele e a sua casa. Olha só. E tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Então, quer dizer, tudo que ele tocava era abençoada, tudo que ele tinha era abençoado por Deus. Deus estava prosperando a vida de Jó. Mas entra o inimigo agora, mostrando para Deus que ele o temeria, não o temeria se não fosse por interesse ou porque Deus faz na vida dele. E aí, o versículo 11, mas aí ele fala com Deus: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha só para você ver. O diabo, então, está dando uma sugestão para Deus, para ele trazer danos, perdas, perda de saúde, perda de tudo que ele tem, até da família, até da casa, para ver, testar a fidelidade de Jó, para ver se Jó realmente era fiel, era temente a Deus e tinha propósitos. Então, o adversário diz assim: você vai ver, se você fizer isso, ele vai pecar, ele vai blasfemar de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença
do Senhor. Então ele foi lá, fez a provocação, falou com Deus: olha, se o Senhor permitir que tal coisa aconteça na vida dele, o Senhor vai ver ele pecar. Se o Senhor permitir que tal coisa aconteça na vida dele, o Senhor vai ver ele murmurar. Se o Senhor permitir que ele adoeça, o Senhor vai ver ele blasfemar contra o Senhor. Se o Senhor permitir que alguém na família adoeça ou que ele sofra uma perda, ele vai pecar contra o Senhor. Se o Senhor permitir perturbação, confusão, se o Senhor permitir a escassez na vida dele, ele vai pecar contra o Senhor. Eu trago isso para nós. Ontem, eu disse na igreja onde eu fui ministrar, nós como sacerdotes do nosso lar, ou ministerialmente falando, ou no templo, é nosso dever, preste atenção nisso. Se não tem uma guerra no nosso território, é nosso dever provocar uma guerra. Misericórdia, apóstolo, o que significa isso? Significa que se está tudo calmo, se está tudo tranquilo, se a provisão está chegando, se as coisas estão acontecendo, se está tudo certinho, não pense que o adversário vai deixar barato. Prepare um contra-ataque, porque se ele atacar, você já preparou a sua defesa. Como assim, apóstolo? No jejum, na oração, não desistindo, temendo a Deus, como Tiago 4,7, eu falei há poucos dias, sujeitai-vos a Deus e resistir ao adversário, e ele vai fugir de você. Quando nós vemos aqui, e nos últimos tempos nós estamos falando muito sobre isso, sobre as instruções de Jesus, sobre casa, sobre o lugar onde passamos a maior parte da nossa vida, porque segundo os estudos feitos, a gente passa a terça parte da nossa vida dormindo. Quem dorme uma média de 8 horas, porque é o aprovado, né? Segundo a medicina e a ciência, quem não dorme pelo menos 8 horas por noite, está no risco eminente de infartar, sofrer um infarto. Então, é recomendado, né, pela medicina, é recomendado pela ciência que o homem tem que dormir pelo menos 8 horas por noite. Aí entra a outra questão, não é? Nós temos que dormir esse período para que nós tenhamos vida sossegada, vida quieta, para que nós possamos, né, termos, vamos dizer, bom raciocínio. Você quer ver eu perder um raciocínio? É quando eu durmo menos de 8 horas na noite. Isso aí, meu raciocínio fica lento. Às vezes, uma vez ou outra, acontece. Se eu viajar, eu dirijo a noite toda, sem problema, fico acordado no outro dia, mas o raciocínio já não está legal. Eu posso sair daqui agora e ir lá em São Paulo, ou qualquer outro lugar, para dar a noite toda, eu vou tranquilo, não cochilo, não dou sono, porque eu me treinei para isso, né? Foram muitos anos na estrada, eu me treinei para isso, para dormir na hora necessária. Porém, tem algumas coisas que eu não faço. Por exemplo, eu sei que eu vou dirigir a noite toda, eu não janto, faço um lanche leve, e uma das coisas que me ajuda bastante é o café. E o café é uma faca de 2 gumes, porque eu, por exemplo, depois das 4 horas da tarde, evito o café, porque ele vai me fazer perder sono na madrugada. Então, evito. Mas, quando eu preciso de um tempo maior acordado, aí eu sei que eu preciso, então eu vou tomar o café. E para ficar acordado de vez mesmo, é uma dose de café com meio limão. Aí pronto, aí fica aceso a noite toda. Porém, é necessário nós entendermos
que precisamos, para termos boa saúde, fazer por nós um benefício para a nossa vida, o sono reparador. É este que vai reparar a nossa saúde. Mas aqui, a palavra diz que, versículo 13 do primeiro capítulo de Jó, a palavra diz assim: e sucedeu, Satanás saiu da presença do Senhor, quando nós paramos aqui no versículo 12. E sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, o mais velho. Olha só, eles comiam e bebiam. E eis que, versículo 14, veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. Versículo 15, eis que deram sobre eles os sabeus. Sabeus era um povo adversário, era um povo, tipo, vamos falar assim, era um povo que não tinha temor, que roubava, que defraudava e etc e tal. E os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada. Espada na Bíblia, eu já disse aqui, toda vez que você lê espada na Bíblia, significa morte. E eu somente escapei para trazer a nova notícia terrível, notícia ruim, porque todos os filhos de Jó morreram nesse ataque, não é? O versículo 16, estando este ainda falando, olha só, outra notícia ruim. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus, olha só para você ver, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. E estando este ainda falando, que coisa ruim, né? Uma notícia ruim atrás da outra, versículo 17. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os cabelos e os tomaram, e os moços feriram a fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. 3 tragédias terríveis. A primeira delas, a perda dos filhos. Eu vou falar sobre esse assunto. Sabe por quê? Olha só. O versículo 18, vou concluir aqui. Estando este ainda falando, veio e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Vamos olhar aqui quanta tragédia em tão pouco tempo. Quanta tragédia, quanta dor, quanto sofrimento em tão pouco tempo. Mas, o que eu quero dizer com isso? Jó perdeu tudo, os bens materiais, vamos desconsiderar aqui em parte. Porque os bens materiais, se a gente perder, a gente recupera, se Deus permitir, Deus nos dará força, nós vamos conquistar. Mas eu quero chamar a sua atenção para os entes queridos. Por que eu chamo a sua atenção? Pela permissão de Deus, Jó perdeu seus 10 filhos, que nunca mais voltariam à vida. Pela permissão de Deus, Jesus foi entregue para morrer na cruz, por mim e por você. Por isso, João 3,16, a palavra diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu chamo a sua atenção, em primeiro lugar, um versículo que eu citei aqui agora mesmo, capítulo Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, onde a palavra diz: melhor ir à casa onde há luto
do que ir à casa onde há banquete. Porque onde há luto, há temor. Onde há luto, há reflexão. Onde há luto, o homem vê qual é o fim de todos os homens. E os vivos aplicam isto ao seu coração. O que me chama a atenção em tudo que nós lemos aqui, nas perdas materiais, na confusão e tudo que aconteceu, foi a perda de 10 filhos. Jó pegou em 10 alças de caixão para enterrar seus 10 filhos. Mas qual foi a reação de Jó? Está aqui, no versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Versículo 21 e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o versículo 22 diz assim: E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Me dá arrepio de falar sobre isso aqui. Porque hoje, se alguém olhar para a gente de maneira diferente, a gente já fica magoado e costuma a gente ficar com raiva de Deus. Quando você, às vezes, pessoas que não são preparadas, pessoas que não têm o caráter de Cristo, ainda não foi formado no caráter de Cristo. Pessoas que começam a procurar defeito nas pessoas, para justificar, às vezes, suas falhas, ou sua falta de compromisso com Deus e com as coisas de Deus. Porque eu sempre prego que quem tem o caráter de Cristo, ele exala o perfume de Cristo onde quer que ele estiver. Independente da situação em sua volta, nós sabemos quem somos em Deus. E nós sabemos quem é Deus em nós e através de nós. Quando todos pensavam, ou até mesmo quando nós vamos lendo o texto, extraindo aqui, buscando extrair a revelação do texto, nós vamos pensar assim: Jó vai culpar a Deus. Jó vai dizer que tudo isso aconteceu porque seus filhos eram pecadores, porque seus filhos praticavam a maldade, a iniquidade, o pecado jazia na sua casa. Mas o texto que nós vamos lendo aqui, nós vamos desenvolvendo aqui, nós vamos ver aqui, chegando no versículo 20, a palavra vai dizer: então Jó se levantou. Ou seja, não vou ficar prostrado lamentando o que está acontecendo na minha vida. Não vou ficar prostrado lamentando se alguma coisa desagradável está acontecendo na minha casa. Não vou ficar prostrado lamentando se alguém me ofendeu, ou se alguém falou mal de mim, ou se alguém tentou me agredir, talvez com palavras, ou com atos, ou com gestos, ou até mesmo agressão física. Eu não vou ficar sentado me lamentando. A palavra diz que Jó então se levantou, rasgou o seu manto. Sabe o que é o manto? Olha só, preste atenção na revelação dessa palavra. O manto é a patente. O manto significa quem é você. O manto significa qual o tipo de reconhecimento que Deus vai trazer para você e por você, através do manto, da autoridade e da intimidade que você possui, que Deus te deu. Então, aqui, rasgar o manto significa: Deus, tudo isso foi o Senhor que me deu. Tudo isso é o Senhor que tem feito por mim. Tudo isso que eu estou vivendo é pela permissão do Senhor. Rasgar o manto era o maior sinal de humilhação que um homem podia se apresentar, ou apresentar perante a sociedade, mas apresentar a Deus. Rasgar o manto significa humildade. Rasgar o manto significa: olha, isso aqui não me serve para nada. Por quê?
agora ele descobria a sua nudez, mas demonstrando humilhação perante Deus. Ele rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça em sinal de humilhação, não é? E se lançou em terra. Se lançar em terra significa se prostrar diante de Deus. Mas o fim do versículo aqui fala: e o adorou. Como se adora a Deus na adversidade? Como se adora a Deus na dificuldade? Por que às vezes nossa casa, o ambiente que nós vivemos, se torna um ambiente hostil? Às vezes o ambiente de trabalho, às vezes a nossa própria casa, às vezes na rua ou no local onde nós convivemos com pessoas. Por causa de quê? Está faltando adoração no ambiente. Está faltando alguém que vai adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Está faltando alguém que não vai se contaminar com o que está proposto naquele ambiente, seja na casa. Por isso que eu falo, olha, quando você leva a palavra de Deus para dentro da sua casa, quando você leva, por exemplo, seja no formato de uma célula, seja numa campanha de oração, não importa, mas o certo seria a ideia de Jesus, ou que Jesus ensinou, no formato de uma célula, convidando os vizinhos, convidando as pessoas, convidando pessoas de oração para estar na sua casa, e mais do que isso, sendo você uma pessoa de oração, porque assim você vai mudar o ambiente, você vai mudar os céus da sua casa, você vai mudar a história da sua geografia. O ambiente vai ser um ambiente de paz, vai ser um ambiente de luz, vai ser um ambiente transformado. Por quê? O adversário está esperando um posicionamento, está esperando que nós venhamos nos levantarmos. Levantar de que forma? Se Jó se prostrou, não, é levantar com disposição para combater as hostes espiritual da maldade, para declarar que os céus da nossa casa são céus de avivamento, os céus da nossa casa são céus de milagre, céus da nossa casa são céus de libertação, céus de cura, céus de transformação. O milagre de Deus vai acontecer na nossa casa. Tudo que Deus tem operado vai operar em nosso favor. Jó agora se prostrou e adorou ao Senhor, e ele disse: nu, saí do ventre da minha mãe. É verdade, não trouxemos nada para este mundo, e não vamos levar nada deste mundo. Nu, saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó não pecou contra a santidade de Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre. É isso que Jó fez. Se alegrou, esteve sempre alegre, não atribuindo nenhum mal a Deus. Versículo 17, orai sem cessar. E em tudo dai graças, porque esta é a perfeita vontade de Deus para todos vós em Cristo Jesus. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 16, 17, 18. Aí, vamos ler agora a outra parte. A adversidade e a cruel aflição de Jó. Não é? E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, o cão voltou de novo. Veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Voltou de novo, cabeça rachada. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele respondeu outra vez e disse: de rodear a terra e passear por ela. Jó já estava destruído, já tinha perdido tudo. Mas o inimigo Deus provoca de novo, e o inimigo então dá outra sugestão.
E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, esse homem sincero, reto, temente a Deus, e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Jó não tinha pecado. Sabe o que me chama a atenção? O espírito da acusação. Você sabia, se você passar uma luta, quem não tem o Espírito Santo de Deus vai te acusar. Sabe por que você está passando isso? Porque você está em pé. Sabe por que isso está acontecendo com você? Porque você é uma pessoa. Sabe por que está acontecendo isso com você? Porque você é má. Você praticou maldade contra alguém, ou você pratica alguma coisa, um pecado e etc. Aqui, nós vamos ver que, para a glória do Senhor, aquilo que ocorre conosco, nem sempre é consequência de pecado. É lógico que se nós pecamos, principalmente contra a santidade de Deus, nós temos que confessar. Porém, isso aqui nos dá a garantia de que aquilo que vem sobre nós, às vezes parece que é para nos tentar, para nos provocar, ou para nos fazer perder a bênção. É Deus permitindo que tais coisas aconteçam para o nosso crescimento espiritual em Deus e diante de Deus. Então, Deus deixou claro para o adversário: olha, você me tentou para consumi-lo sem causa. Ele não tinha pecado. E mais, aí sabe o que o inimigo falou? Então, Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele. E tudo quanto o homem tem, dá pela sua vida. É verdade, não é? Quando uma pessoa é assaltada e o bandido está muito fortemente armado, às vezes é um e mais de um, a pessoa entrega tudo. E alguns pedem, pelo amor de Deus, pela sua vida ou pela vida de quem está do lado. Entrega, pode levar, pode levar. E diante de pessoas armadas, é lógico, a gente não vai reagir. A gente vai entregar tudo, porque, como eu disse, bens materiais a gente conquista de novo, mas a vida é uma só. Então, o que o adversário disse? Tudo que o homem tem, ele dá em troca da sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe, versículo 5 do capítulo 2. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema de ti na tua face. O versículo 6 está assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Agora, irmãos, a carne, o corpo físico, já era. Olha só. Então, saiu Satanás da presença do Senhor, porque ele é covarde. Sair da presença significa vou fazer as escondidas. Sair da presença significa eu vou fazer um estrago sem ninguém ver. Sair da presença significa eu vou ferir. Ninguém vai ver, muito menos Deus. Mas Deus vê todas as coisas. E feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. É onde que muita gente perde a salvação. É onde que muita gente perde a bênção. Mas a resposta de Jó foi, versículo 10. Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó, com seus lábios, não pecou contra Deus. A partir de agora, eu já li esse capítulo, já li o livro de Jó por várias vezes.
mas eu vou resumir aqui por causa do horário. A partir de agora, os amigos de Jó vieram aparentemente para consolá-lo por causa da dor e do sofrimento pelo qual ele passava. Mas vieram com o espírito da acusação. Então foram vasculhar a vida de Jó para encontrar dolo, para encontrar pecado. Porque, na verdade, eles queriam acusar Jó. E não só isso. Eles queriam encontrar a causa, o motivo. Porque Jó até então havia perdido tudo. E agora também a sua mulher. Porque a partir de agora ela perdeu o temor de Deus e o aconselhou a amaldiçoar a Deus. Hoje nós temos que ter este cuidado. Nós não podemos aceitar as imposições do nosso adversário, mas não culpar a Deus por nada. Mas agradecendo, louvando e bendizendo o nome de Deus, porque assim ele levanta em nosso favor. Está na dificuldade? Com Deus. Está na prova? Com Deus. Está no vale? Com Deus. Está no deserto? Com Deus. Está com problema, adversidade da família? Está com filho no vício? Está com marido no vício? Marido fica possesso, filho fica possesso. Com Deus. Louvando, exaltando e glorificando o nome de Deus. Sabe o que vai acontecer? Deus vai ficar de pé no trono, porque vai reconhecer a nossa sinceridade. E essa sinceridade virá em nosso favor com benefícios da parte de Deus para trazer transformação e bênção, segundo a palavra, bênçãos em dobro para a nossa vida, como foi na vida de Jó. Vamos lá no capítulo 42 de Jó, vamos ver o que diz a palavra. Se você tiver oportunidade, leia o livro de Jó todo, né? É um livro muito grande, mas são 42 capítulos, mas dá para você entender. Nós vamos ler o texto, por causa do nosso horário, eu não vou explanar aqui, mas você vai entender, vou ler bem pausadamente, para que você entenda. Jó, 42, primeiro versículo, o título, Jó, humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Então, respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes, aleluia, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Isso é o reconhecimento de quem perdeu tudo. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha só, versículo 7. Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifício. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o tematita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó.
os acusadores, os que foram lá para acusá-lo de pecado. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras eu a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, foram Elifaz, o tematita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Agora, olha só o versículo 10 do capítulo 42. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, mudou a sorte de Jó, quando orava pelos seus amigos. Pensa bem, os amigos acusadores, os que foram acusá-lo de delito, de pecado, de etc., por isso eu estava passando por aqui. Agora, Deus ordenou, vocês vão oferecer sacrifício pelo pecado de vocês, pela vida de Jó, e Jó vai orar para vocês. Olha que coisa mais interessante, né? E então, e mais, o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo do que dantes possuía. Então vieram a ele os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Sempre aqui a palavra está se referindo à casa, lugar de aconchego, lugar de conforto. E se condoeram com ele, e o consolaram de todo mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira, olha que nome lindo, Querem Apuque. Eu conheço uma moça que tem esse nome, Querem Apuque. Olha só, Gemina, né, o nome não é muito lá essas coisas, né? E o outro da Késia, já vi Késia também, e o outro Querem Apuque, né? E achei bonito esse nome, diferente, né? E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Sabe o que acontece aqui, irmãos? O que me chama a atenção, Deus deu a ele em dobro tudo que ele possuía. Glória